Ele foi diagnosticado com retinose apigmentar, por isso foi perdendo a visão gradativamente. Hoje você vai conhecer uma história de superação com a ajuda da doutrina espírita. A partir de agora, você está no Vida e Doutrina. Seja bem-vindo a mais um Vida e Doutrina. É um prazer recebê-los novamente. Hoje o nosso tema é deficiência física. Aqui nos estúdios com a gente, o Luciano Ambrósio. Luciano, obrigado pela sua presença, por estar aqui conosco para compartilhar um pouco da sua história. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Maravilha. Bom, você vive uma deficiência visual. Sim. Né? Conta pra gente como começou a sua deficiência visual. Ok. A minha deficiência ela é hereditária, né? O nome dela é retinose apigmentar. E, enfim, como é hereditária, eu já nasci com ela, né? Mas assim, eu nasci enxergando razoavelmente. Tinha 100%, boa noção, não era 100%, mas... Não era 100%, mas assim, eu conseguia ler com os olhos, conseguia jogar bola, andar de bicicleta, infância e adolescência razoavelmente normal. Até aproximadamente quantos anos? Até, assim, como eu falei, 100% nunca foi. Eu sempre, por exemplo, precisei de sentar mais na frente, nas primeiras fileiras para enxergar no quadro. Sempre precisei ler um pouquinho mais de perto, né? Enxergar o caderno, o livro mais perto para poder enxergar. Mas, assim, razoavelmente normal. E, assim, por exemplo, eu terminei o segundo grau, por exemplo, o antigo segundo grau, hoje ensino médio, já praticamente não enxergando nada na lousa. Né? Você já praticava o braille? Já tinha... Não, ainda não. Ainda não. Você conseguia na base, estudou com a ajuda dos amigos? Com a ajuda de amigos, exatamente. Com a ajuda de minha irmã, que era da minha turma e tal, aí a gente acabava estudando junto, né, vamos dizer assim. E o braille eu só fui aprender mais tarde, já bastante tempo mais tarde. Hoje já domina o braille? Domino mais ou menos porque, assim, tem a ver com o fato de eu não ter, vamos dizer, utilizado ele na escola, né? Então o braille nunca foi algo assim visceral para minha vida, né? Como eu sempre, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu já trabalhava com computador, então essas coisas, né? Então o braille nunca foi assim visceral para mim, né? Eu nunca precisei dele para estudar, para essas coisas. Então a gente vai aprendendo por disciplina. Então o meu braille ele é mais ou menos. Bom, Luciano, a retinose apigmentar, é apigmentar mesmo, né? A pronúncia correta. É uma doença degenerativa da visão? Isso, degenerativa da retina, né? Então, que é a parte dos olhos que é responsável por receber a luminosidade, né? A luz, né? Então, a deficiência é aí, na retina. Nessa área. E tem tratamento? Tem tratamento, vamos dizer, algo experimental. Nada definitivo ainda. Nada muito conclusivo. Tem assim, célula-tronco é uma esperança. Já tem pesquisas na área, tem até gente se apresentando como cobaias, essas coisas, mas é o que eu falei, nada muito conclusivo ainda. E quando você entrou na vida adulta, como é que foi? Bom, aí sim, como eu falei, eu passei a andar de bengala, parar de ler com os olhos, essas coisas eu já tinha, vamos dizer assim, me comportar como um deficiente visual. Eu já tinha uns 23 para 24 anos. Já estava na faculdade? Não, ainda não estava na faculdade, não. E aí, enfim, é uma adaptação, né? Não é algo muito, não é assim, simples, né? Não é algo muito simples. Mas como não foi, assim, aí, né, já estava sendo uma perda gradual, e daí para frente continuou sendo, né? Eu ainda não estava completamente cego, e continuou sendo sempre uma perda gradual. Eu fui me adaptando de acordo com a demanda, de acordo com o que a limitação ia me pedindo, né? Não foi nenhum corte abrupto, então a gente vai se adaptando também aos poucos. De certa forma você foi sendo preparado, né? Para chegar até um momento que realmente a visão já está bem debilitada, né? Exato, exatamente. E o apoio da família nesse período foi muito importante? Como é que... Sem dúvida. O apoio da família é fundamental. Assim, eu costumo dizer que, assim, meu pai, né, meus pais eram muito simples, né? Mas assim, eu não sei se por uma sabedoria, e eu costumo pensar assim, que por uma sabedoria muito grande, meu pai, por exemplo,
ele, mesmo a partir do momento que a minha limitação, que a minha perda passou a ser bem grande, bem acentuada, que a minha locomoção já passou a ser algo, né, complicado e tal, ele nunca deixou, ele sempre continuou fazendo comigo o que sempre fez, né? A gente sempre foi muito nesse momento, né, que, por exemplo, que eu passei a andar de bengala, essas coisas, a gente morava na roça, né, no campo mesmo. Então a gente sempre ia para uma mata para pegar um cabo de enxada, para, enfim, coisas do mato, né, coisas do mato. E ele não deixou de fazer isso por conta assim, o Luciano tem dificuldade, tem a limitação, é perigoso para ele, cobra lá no meio do mato, eu não vou. Nunca teve superproteção, entendeu? Bom, Luciano, eu vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco para saber um pouco mais sobre a história de vida do Luciano e também para saber como ele encontrou a doutrina espírita. Até daqui a pouco. Todas essas questões de sofrimento, porque nós passamos na presente encarnação, elas têm que ser olhadas à luz da lei de causa e efeito. Nada existe por acaso. Evidentemente, nós estaremos sempre colhendo aquilo que nós plantamos. E a nossa plantação nem sempre é muito boa, porque nós, muitas vezes, nos desviamos daquilo que realmente é positivo para nós. O erro, na verdade, é o equívoco de raciocínio. Nós pensamos que estamos seguindo um caminho que não nos vai dar felicidade e depois chegamos à conclusão, pelas consequências disso, que aquilo não foi muito bom. Então, toda vez que nós enfrentamos sofrimentos, como, por exemplo, as doenças físicas e também as deficiências de locomoção, quando nós perdemos um sentido, como a visão, a audição e tudo mais, nós devemos encarar isso como uma consequência de atos do passado. Mas é também uma oportunidade para o progresso. Não é toda dor é importante para que adquiramos experiências a fim de progredirmos. Voltamos, você está no Vida e Doutrina. Hoje o nosso tema é deficiência física e aqui conosco o Luciano Ambrósio, contando um pouco sobre a vida dele e sobre como foi lidar com isso desde a infância até hoje a vida adulta. Então, Luciano, conta mais um pouco pra gente como foi chegar na fase adulta e lidar com a família, com os amigos. O apoio da família foi fundamental nesse processo de enfrentamento, né, de aceitação da deficiência, né, foi fundamental. Meu pai, ele nunca, mesmo com a minha, né, percebendo a minha perda e as minhas dificuldades de locomoção né, enfim, ele nunca... Sempre te deu um apoio, né? Sempre me deu apoio e a gente sempre continuou fazendo o que sempre fazia. Ele nunca deixou com que eu me sentisse menos do que eu era quando enxergava. A gente continuou sempre fazendo as mesmas coisas. Apesar das encrencas que a gente se metia também por conta disso, né? Porque nem sempre, enfim, a deficiência, né, ela traz limitações e traz, enfim, a gente, de vez em quando a gente se metia em rascada por conta disso também. Né? Conta uma pra gente. Não, pois é, igual, por exemplo, às vezes a gente, né, machucava, isso acontecia. Eu lembro de uma vez que a gente estava carregando as coisas, a coisa caía no chão, esse tipo de coisa, isso sempre acontecia, né? Isso acontecia, mas assim, isso nunca foi impedimento para que a gente continuasse fazendo as coisas que a gente, né, sempre fez, né? Bom, Luciano, você foi chegando na vida adulta praticamente sem conseguir enxergar nada. Como foi para você perceber essa situação, né, tendo os amigos próximos ali, a vida correndo e você não conseguindo enxergar direito, praticamente nada? Como eu falei, como não foi uma perda abrupta, né, assim, eu dormi enxergando e acordei não enxergando, como não foi dessa forma, como foi algo que foi uma perda que foi lenta e gradual, então, assim, a gente vai se adaptando aos poucos. E assim, vai se adaptando de fato, né? Mas assim, claro que tem momentos que a gente
fica bem triste, a gente acaba também se perguntando, né? Fica um porquê? Por que eu? Fica. Por que isso aconteceu comigo? Ah, sem dúvida, em vários momentos isso acontece. Já é uma reflexão bem grande. Na né? maioria das vezes, assim, o cérebro da gente, né, ele é feito para superar problemas, né? Né, então, assim, o normal é a gente superar. O normal é a gente superar. A gente sempre busca essa porta de saída, né? Superar os problemas. Né? E eu, graças a Deus, eu consigo fazer isso bem, né? Mas tem momentos que, de fato, a gente se pergunta, né? Porque, assim, hoje não mais, né? Mas antes isso acontecia, certamente, né? Acontecia. E não é algo muito fácil, não é algo muito fácil. A gente não é sempre uma fortaleza o tempo inteiro, não tem esse bom humor 100% do tempo também, né? Então, assim, ela traz limitações e traz dificuldades que não passam batido, né? Tem dificuldades que, de fato, são dificuldades. E uma forma mais fácil de lidar com isso foi encontrando a doutrina espírita? Com certeza, com certeza. Porque, por exemplo, esses porquês, eles passam a ter respostas, né? Esses porquês, né? A gente vê que não é algo à toa, que não é aleatório, Não é por acaso. Né? Exatamente, não é só probabilidade e que caiu para mim, não é por acaso, né? A gente percebe que tem uma razão de ser e que não é para me castigar. Né? Isso não aconteceu para me castigar. Isso certamente é uma oportunidade de eu aprender coisas diferentes. Bom, hoje você é um trabalhador dentro da doutrina espírita, sim. Mas como foi o seu primeiro contato com a doutrina? Pois assim, meu pai, ele era espírita desde criancinha. Ele foi espírita desde criança. Né? Quando ele nasceu, já na fazenda do tio dele do lado, já existia um centro espírita. Então, assim, ele foi evangelizado, enfim, mas né, já com o passar do tempo, as pessoas foram saindo da roça, essas coisas mudando, cada um para um canto, e, vamos dizer assim, a semente da doutrina se perdeu um pouco da família. E como foi o reencontro dessa semente? Assim, mas a gente sempre soube dessa história, embora a gente não tenha, vamos dizer assim, frequentado a evangelização quando criança, essas coisas, a gente sempre soube disso e sempre soube que meu pai tinha uma simpatia pela doutrina espírita. E aí, né, na adolescência, já com uns 16 para 17 anos, eu e a minha irmã, que a gente resolveu procurar voluntariamente uma casa espírita para começar a frequentar, por influência de um professor nosso. Legal. E aí o trabalho foi acontecendo? Sim, exato. Você começou trabalhando, estudando, trabalhando? Começou estudando, frequentando, né, juventude, enfim, e daí né, a gente vai passando para outros trabalhos, né, para reuniões, né, para palestras públicas, enfim, trabalhos variados de casas espíritas, em casas espíritas variadas também. Né? Eu não comecei aqui em Brasília, né? Eu estou aqui em Brasília só há 10 anos. Morei em Vitória, morei em Alto Paraíso. E quando chegou em Brasília, já teve essa recepção também da doutrina? Sim. Já teve, sim. Certamente. Mas, assim, quando aqui em Brasília também, a gente, nesse período também, de lá para cá, também não foi um contínuo. A gente teve também idas e vindas, sabe? Idas e vindas. Teve um momento que a gente passou a procurar outras coisas. Teve um momento da minha vida que eu já fui mais esotérico do que espírita de fato. Até retomar, vamos dizer assim, o espiritismo de forma mais firme, mesmo coisa de 5 anos atrás. Bom, e Luciano, como foi que a doutrina realmente te ajudou nessa caminhada? Como ela te deu esse amparo? Na confiança, né, que a gente passa a ter, a gente ciente de que Deus não comete injustiças, a gente compreende de fato que isso não está acontecendo por acaso e que eu não sou um escolhido, né, vamos dizer assim, aleatório para sofrer isso. E eu percebo que isso não é vamos dizer assim, olho por olho, dente por dente, né? Não é porque, certamente eu fui alguém que cegou muita gente no passado e hoje eu sou cego. Não, é uma forma de ver as coisas com outros olhos. Ver as coisas com outros olhos. Legal. Eu gosto de escrever, né? Eu faço poesia, todas essas coisas. Tem um poema meu que eu começo assim, né? Fecho os olhos ao mundo e abro-os à alma.
né? Então, eu acho que é para mim enxergar alguma coisa aqui dentro de mim, né? Não para esquecer um pouco o mundo, as distrações, as distrações de imagem do mundo, para poder voltar a minha visão para dentro de mim mesmo. Dos olhos da alma, né? Isso, exatamente. Bom, Luciano, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Vida e Doutrina. Se você está passando por uma deficiência física, é importante o conhecimento espírita para o seu esclarecimento. Mas é importante também aquela ligação com o plano superior, com os espíritos amigos, com Deus, para que você possa vencer a situação aproveitando a lição. E quanto aprendizado realmente você poderá encontrar. Há uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo que se intitula Aqueles que têm fechados os olhos. E ali o Espírito amigo diz que realmente o cego que quer aproveitar a sua experiência, ele encontra razões de felicidade muito maiores do que nós que enxergamos, porque ele pode viver a vida espiritual e receber todos esses benefícios, todo esse envolvimento de ambientes superiores, mesmo aqui encarnados. Então, é aproveitar toda a experiência com o pensamento em Deus. Sei que é difícil, nós sabemos, mas se nós estamos passando por uma situação dessa, devemos tirar dela, aprender a tirar dela a lição para o nosso próprio bem-estar. Deficiência física é o tema de hoje no Vida e Doutrina, aqui com a gente, o Luciano Ambrosio. Luciano, eu noto que quando a gente está conversando, você foca muito bem. A impressão que dá é que você está vendo a gente, conversando. Por qual motivo? Foi por conta de já ter visto e já... Não, certamente. Eu costumo brincar que quando eu estou sem óculos escuros, eu estou disfarçado de normal. Né? Porque assim, eu olho, né? Eu estou olhando para você como se eu estivesse olhando no seu olho, como se eu estivesse te vendo, né? E meu olho é perfeito também. A minha deficiência, ela não danifica o olho, né? Vamos dizer assim, não deixa ele todo riscadinho, alguma coisa assim, não me deixa com o olho fixo, né? Então, enfim, isso é um aspecto que chama a atenção de fato das pessoas, né? Mas o que me direciona, por exemplo, para olhar para o seu rosto enquanto eu estou conversando com você, é porque eu percebo de onde está vindo a sua voz. Aí eu procuro focalizar, né, essa direção, né? Mas isso de fato chama a atenção, e principalmente das crianças, né? Outro dia um garotinho, né, filho de uma amiga, estava falando, mas eu acho que você enxerga assim, né? Você está me tirando, né? Olha só. Mas realmente, você foca bem, você consegue ter essa percepção, até porque os outros sentidos ficam muito mais aguçados. Sim, né? sem dúvida, de fato. Bom, voltando para a doutrina, qual foi o consolo? O que você pode falar para a gente? Você trabalha, você tem um trabalho ativo na Federação Espírita, em outras casas espíritas também. E qual foi o consolador? O consolador é que isso se limita de um lado, ele abre possibilidades para o outro lado, né? Possibilidades muito interessantes. Eu trabalho aqui na FEB como facilitador, né, do estudo sistematizado da doutrina. Eu trabalho numa associação espírita lá na Estrutural. E lá a gente tem, além de trabalhos de evangelização, a gente tem um trabalho que é cultural também, que é de incentivo à leitura. E nisso aí também a gente faz um trabalho muito bacana, que a gente vê que eu trabalho com a turminha, que eles acham interessante quando eu levo um livro em braille para ler para eles. Né? E geralmente assim, é um livro em braille e também tem tinta, entendeu? Então a gente faz a roda, eles leem, eu leio, fica uma coisa muito igual, muito identificada. Eles acham isso interessante. Isso com crianças? Com crianças. Mas você trabalha com os adultos também, né? Com adultos também. Como é que é na sala de aula? Assim, é tranquilo, eles acham interessante. Assim, eu costumo, eu às vezes também levo um volume do Evangelho, né, em braille e leio um pouco também. Então, enfim, é tudo muito, muito tranquilo, e eu percebo assim que cada vez mais eu sou visto como, né, me identificam como todos, entendeu? E com as crianças, mas eu queria chamar a atenção para o trabalho das crianças também, essa coisa que eu falei, eles gostam de me ver lendo o braille. Quando eu não levo nenhum livro, eles perguntam, cadê, você não trouxe hoje, não sei o quê. E eles gostam de ler para mim também.
Isso é uma coisa interessante. Então, assim, isso chama atenção para o que eu, né, falo, chama a atenção para a finalidade do trabalho, que é o incentivo à leitura, né, e a identificação. Assim, ele lê, né, então, assim, eu também, por que eu não leio também? Né? Então, enfim, é tudo muito... Enfim, uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra. Sim, você hoje está com 44 anos. 44 anos. Soube lidar muito bem com essa questão na base das provações que você teve na vida, certo. Buscou no Espiritismo essa força e você gostaria de deixar um recado para as pessoas que hoje em dia estão passando pela situação, podem vir a passar, né? Como lidar com isso, como ter força nesses momentos e como tocar a vida da melhor forma possível? Certamente. Assim, a gente, é claro que, né, como eu já falei outras vezes, isso não aconteceu à toa, não é porque, assim, é claro que tem isso é um resgate, né? Certamente isso é um resgate, essa limitação é um resgate, pelas dificuldades que ela traz, né? É uma prova, é expiação também, mas enfim, é prova, né? É resgate, mas a gente não precisa entender isso como assim, olho por olho, dente por dente. Né? Eu estou sofrendo isso porque eu fiz alguém sofrer isso na pele. Não é dessa forma. Eu entendo que isso é para a gente aprender e ver tudo com outros olhos, né? Olhar para dentro de si e se perceber como alguém que... as possibilidades... É só o meu corpo que tem deficiência. Meu espírito não. Né? Meu espírito não. Como você falou, é a visão da alma. A visão da alma que está olhando. Né? É a alma que vê, exatamente, exatamente. É o meu corpo que está deficiente, né? Não é meu espírito e eu não preciso, assim, e isso é passageiro, né? E é ter fé que isso tudo vai passar e que a gente vai sair lá na frente melhor, vitorioso e certamente a gente vai ver, né? Isso não é para castigar, isso é para dar a oportunidade de ver diferente, né? E uma coisa assim que eu sempre digo é que a gente pode, todo mundo, né? Isso iguala, uma coisa que iguala todo mundo é a necessidade que a gente tem de ser feliz e a capacidade que todo mundo tem. E isso iguala todo mundo, deficiente, não deficiente, todo mundo tem essa possibilidade, seja qual for a sua limitação. É uma deficiência do mundo terreno, né? Sim. Para os olhos de Deus, para os olhos do Pai, essa deficiência não existe. Não existe, exatamente. É tudo muito passageiro e o que é uma existência diante da eternidade. Verdade, Luciano. Bom, e aqui no Vida e Doutrina, a gente sempre encerra os nossos programas com a leitura do Evangelho. Certo. Nós separamos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o trecho diz o seguinte, ó. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa da vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes límpida a visão. Bom, trecho separado, acho que especialmente até pela sua poesia. Certamente. Né? Certamente. Bom, Luciano, agradecemos a sua presença aqui no Vida e Doutrina. Foi um prazer compartilhar contigo a sua história e com certeza para quem também está em casa foi muito satisfatório. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Agradecemos todos que acompanharam o Vida e Doutrina. Esperamos vocês no próximo programa aqui na FEB TV.